Muito boa tarde. Boa tarde, amigos, amigas. É a hora da nossa live de domingo. Muito bom estarmos juntos. Tomara que a gente tenha um momento de reflexão, de boa sintonia para hoje. Prazer estar com vocês. Muito bom reservarmos esse momento da nossa semana para essa boa sintonia, para esse encontro entre nós, certo? Muito legal. Nós temos conversado muito sobre a transição planetária, sobre o processo de elevação espiritual. É claro que esse é o nosso tema. E hoje a gente veio falar sobre isso através de uma parábola de Jesus fantástica, para pensarmos nisso e para pensarmos as armadilhas para as nossas atitudes, as armadilhas para a nossa elevação. Quais são as armadilhas mais importantes encontradas hoje para a nossa ascensão, para a nossa elevação? Muito curioso que Jesus tenha caracterizado a elevação, a nossa ascensão espiritual, através de um casamento. Conta Jesus que um rei ia casar seu filho e convidou para isso muitas pessoas para a festa. Olha que imagem interessante. O casamento entre nós e o céu foi proposto pelo Filho do Rei, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele simbolizava em sua existência, em sua atitude, nos valores que traziam em sua missão, esse casamento do céu e da terra. O casamento é uma união, claro, uma união era para ser feita por amor. Mas a instituição casamento tem sido maculada, tem sido desviada como uma união de conveniências, de interesses, de superficialidades. Esses interesses aconteciam principalmente antigamente entre famílias tradicionais, onde os pais, as famílias, tratavam dos casamentos à revelia dos jovens, à revelia dos próprios noivos. Eram casamentos por interesses. Hoje ainda se casa por superficialidade, a partir dos personagens que as pessoas compõem. Muitos são aqueles que não casam com pessoas, mas casam com personagens. E às vezes, só depois do casamento vão perceber o grande erro que cometeram. Casar na superficialidade, seja a superficialidade dos interesses, seja a superficialidade dos personagens, tem sido o nosso mal. E assim é também com o casamento da criatura com o Criador. Nós, há milênios, temos casado com Deus em superficialidade. Na superficialidade das religiões, nós teimamos em imaginar que o casamento da criatura com o Criador se dá através de ritos, de rótulos, de proclamações, de declarações a respeito de nós mesmos. Veja só que superficialidade.
Assim como as pessoas nas relações encaram um eu te amo como divisor de águas, como se o amor pudesse ser apenas labial, e é claro que ele não se sustenta. Também no casamento da criatura com o Criador, as pessoas falam: eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa de fé. E com isso pretendem se apartadas das outras pessoas que ou não são de fé, ou são de uma fé diferente da dele. Olha que tragédia. Será que é isso que liga a criatura ao Criador? Religião é religação. Etimologicamente, na origem da palavra. Não é à toa que Jesus usou esse símbolo para falar da ascensão espiritual, da religação da criatura com o Criador. O rei, ou seja, Deus, queria casar a criatura ao Criador através de seu filho. E para isso convidou muitas pessoas, tinha convidados especiais, os convidados que pelas suas experiências, pelo seu conhecimento apurado, mais se aproximavam, mais mereciam, mais precisavam da atenção de Deus. Eram os repetentes. Há raças na Terra que são especialmente inteligentes, porque especialmente repetentes de outros planetas, que fizeram a sua evolução, durante a qual essas pessoas, esses milhões de almas, não se mostravam aptos. Uma das raças, muitas raças vieram exiladas de outros planetas. A maioria dos habitantes da Terra, da humanidade, veio exilada de outros planetas, mas uma dessas raças, inteligentíssima, que veio à Terra exilada de outro planeta, são os judeus. E sem dúvida, sendo Jesus judeu, estando no contexto do judaísmo, sem dúvida, os primeiros convidados, os convidados por excelência para a festa da religação da criatura com o Criador, pelo amor e não por ritos, conveniências, rótulos, eram os judeus. Então conta Jesus na parábola que o rei, querendo casar seu filho, chamou diversos convidados, ou avisou os convidados, eles já estavam convidados antes, avisou os convidados que tudo estava pronto e que eles viessem, porque as comidas, a decoração, a festa toda estava pronta para recebê-los. E é aí, meus amigos, que 3 desculpas são dadas pelos convidados para não comparecerem. A primeira desculpa que a gente encontra lá em Lucas, capítulo 14, versículo 18, a primeira desculpa apontada por Jesus nessa parábola eu estou vendo aqui que travou. Caiu a conexão, eu vou precisar reiniciar o vídeo. Peço aos amigos do YouTube um pouquinho de paciência,
Já reconectou. Agora tem que reiniciar o Facebook. Que pena. Mas a gente já recomeça. Resiliência para todos nós, não é? Boa tarde, amigos. Estamos reiniciando aqui depois de uma queda de conexão. Estávamos falando do nosso processo de evolução a partir da parábola das bodas proposta por Jesus para todos nós. Nessa parábola, Jesus compara a nossa evolução, a nossa ascensão espiritual a um casamento da criatura com o Criador através de seu filho, dizendo que um rei que iria casar seu filho mandou seus servos avisar os convidados que tudo já estava pronto para a festa. As comidas, a decoração, tudo pronto para recebê-los. E ali, para sua surpresa, para a surpresa do rei, os convidados não quiseram comparecer à festa. E deram 3 tipos de desculpas, segundo o que a gente vê lá em Lucas 14, capítulo 18. E esses 3 grupos de desculpas são as 3 atitudes identificadas por Jesus como as que afastam a criatura do Criador. Os 3 grupos de razão, em razão dos quais nós não nos unimos a Deus, apesar dos múltiplos convites da vida. Então é isso que nós vamos estudar hoje, especialmente uma delas. Vamos listar todas e estudar uma delas. A primeira razão, proposta por Jesus, e que merece, claro, muito da nossa atenção, diz assim: que o primeiro convidado se esquivou do convite para o casamento, dizendo: comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado, por desculpado, por não comparecer ao casamento. Comprou um campo. O segundo, que foi convidado, que foi chamado pelos servos do rei, que é esse tema sobre o qual nós vamos debruçar mais hoje, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me hajas por escusado, que me desculpe em razão dessas 5 juntas de boi. E o terceiro convidado para a ceia disse: casei, portanto não posso ir. A primeira desculpa faz menção às propriedades que nós temos. A propriedade é uma ideia fortíssima para a humanidade de hoje
E é um fator que efetivamente transforma as pessoas. Nós vamos procurar falar dela nas lives da semana que vem. Também a terceira razão é a razão da família. A família tem funcionado para muitos como uma prisão, um cerceamento, um nivelamento por baixo das suas aspirações espirituais, ou pelo menos uma desculpa para isso. E o tema que nós vamos falar hoje é das 5 juntas de boi. O que as 5 juntas de boi representam? Claro que eu sempre friso isso, ninguém em Jesus pode se pretender a palavra final ou a interpretação perfeita. Claro que não. Nós aqui vamos oferecer uma interpretação e caberá a vocês a análise e a sugestão e o pensamento das suas interpretações. A junta de boi, o que ela simbolizava ao tempo de Jesus? A junta de boi era um símbolo de uma técnica que servia para muitas coisas, especialmente do trabalho, mas a junta de bois representava meio de transporte, representava a própria produção de gado, a própria relação com Deus, já que a relação com Deus ainda era muito intermediada por oferendas, sacrifícios animais, e o boi era um desses animais que eram sacrificados para obter as graças de Deus. Então a técnica, o mecanismo, a ferramenta é o que eu vejo simbolizado nas juntas de boi. A junta de boi simboliza a tecnologia, as ferramentas, os meios com os quais nós estamos fascinados, particularmente a tecnologia. Muitos de nós se eximem dos desafios espirituais por estarem idolatrando, se relacionando com exclusividade, focalizando suas vidas na tecnologia, nos meios. É fácil perceber como hoje, nos nossos tempos, há mesmo um fascínio pela tecnologia que tem afastado muitos de nós. Eu vou fechar a janela por causa do barulho. Que tem afastado muitos de nós das questões mais importantes da vida, como se carros, como se celulares, televisões digitais, etc. Como se a tecnologia, que é meio, pudesse ser tomada como um fim em si mesma, a ponto de nos distrair das reais importâncias da vida. É muito importante refletir sobre esse movimento. Como pode, perguntamos nós ao ouvir a parábola de Jesus, como pode que servos que tudo indica já estavam convidados há muito tempo, tanto é que o aviso foi, tudo estava pronto para recebê-los, ou seja, eles já sabiam que tudo isso ia acontecer, como pode ser que eles tivessem deixado de comparecer a um casamento tão importante por causa de 5 juntas de boi? Não é? Nós todos fomos avisados. É impossível imaginar que alguém tenha reencarnado nesses nossos tempos
sem a clara informação de que se tratavam de tempos de transição planetária. Todos nós, sem exceção, fomos claramente convidados e claramente esclarecidos e claramente lembrados, não apenas antes da encarnação, mas durante a encarnação pelos nossos orientadores espirituais, da importância dessa encarnação para um futuro de médio prazo das nossas vidas. Alguns séculos, talvez alguns milênios nossos, os próximos, dependerão das atitudes, da maneira como nós lidarmos com as prioridades agora. E é claro que a prioridade agora é, se não fazer na sua completude a ligação da criatura ao Criador, como é que se faz a ligação da criatura ao Criador segundo Jesus? Pelo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento, segundo o Mestre. Aí está a ligação da criatura ao Criador. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. E é claro, qualquer um de nós, lucidamente, vai perceber que nos é impossível, numa vida apenas, amar como Jesus amou. Mas colocarmos-nos nesse sentido, direcionar as nossas vidas para o amor incondicional, para o amor sem fronteiras, para o amor profundo da essência da criatura, isso está ao alcance de todos nós. Todos nós podemos reconhecer esse amor profundo, incondicional, superior, como o rumo das nossas vidas, e podemos, sem dúvida nenhuma, colocar nossa vida nesse sentido, dando passos, ainda que milimétricos, para avançar por aí. Para isso, porém, para estarmos presentes nesse casamento, para sermos cristãos, para darmos passos concretos no sentido do amor trazido e exemplificado por Jesus, nós precisamos reconhecer as arapucas mentais, as crenças deletérias, as crenças superficiais que nos têm retido para trás. Uma dessas crenças é essa técnica, a tecnologia, as ferramentas do mundo. Temos nos aferrado às ferramentas do mundo, temos tomado os meios como fins, esquecendo os fins para nos apegar aos meios. Por exemplo, o dinheiro é importante? Claro que é importante. Claro que o dinheiro é um poder fundamental. Mas ele tem importância por si? Ele deve ser vivido como um fim? Como a finalidade da existência? Claro que não. O poder político, a mesma coisa. O poder social, a mesma coisa. Todos eles são muito importantes, não há por que demonizá-los. Relegar que na política só entra gente ruim, que os ricos seriam seres piores do que os pobres. Claro que não. Mas tomar os meios pelos fins, tomar o corpo, que é o meio da nossa vida, como a razão da vida toda, é um equívoco terrível. É o sensorialismo, as pessoas que vivem para o prazer, assim como as pessoas que vivem para o dinheiro ou que vivem para o poder, estão iludidas, tomando o meio pelo fim. Tudo o que temos à nossa volta, tudo que existe é sagrado. O dinheiro, o poder, a beleza, o prazer. Mas tudo isso deve ficar subordinado ao fim, à finalidade da vida, que é a religação da criatura com Deus pelo amor.
A nossa tragédia que nós lidamos hoje é exatamente essa. Nós precisamos enxergar essa grande ilusão que nos tem retido até agora. Especialmente na religião, nós também tomamos os meios pelos fins. Cumprimos rigorosamente os rituais das religiões. Por exemplo, se você é católico, o batismo, a crisma, a primeira comunhão, a comunhão das missas, a liturgia do casamento, da extrema-unção, os sacramentos todos são tomados como grande símbolo da elevação de uma pessoa. Será que quem cumpre os sacramentos realizou a tarefa da religação da criatura ao Criador? Transportando-nos para o campo do chamado protestantismo, hoje em dia chamado de evangélicos, nós também podemos dizer se será que o louvor e o dízimo, pilares do evangelismo, apesar de Martinho Lutero ter estruturado o seu protesto do protestantismo contra o dinheirismo, contra o amesquinhamento da fé em nome do dinheiro, que era feito na Europa ao tempo da criação do protestantismo, hoje o dízimo e o louvor são os pilares. Será que louvando e pagando dízimo a pessoa fica de bem com o Criador? Trazendo também para o Espiritismo, a pessoa que vem com essa mesma cultura, com esse mesmo olhar, da busca de um rito externo, de uma obrigação religiosa exterior como garantia da sua conexão com Deus, vai olhar as palestras, as doações para a caridade e mesmo o trabalho voluntário realizado numa casa espírita ou no trabalho social a ela vinculado, como as obrigações, o que religa a criatura ao Criador. De novo, ainda uma vez, em nome dos luminares, no caso em nome de Jesus, nós tomamos o que é meio como fim, como finalidade. É claro que dar cestas básicas não é caridade, entrando no cerne do equívoco espírita. Assim como é claro que louvar não garante elevação, como o próprio mestre disse, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. E assim também os ritos. Jesus deixa claro que aqueles que orarem, simbolizando todos os ritos, em pretensão, não saem da religião justificados, mas saem iludidos. Como você, minha amiga, meu amigo, tem se relacionado com esse processo espiritual, com as receitas espalhadas pela sociedade através das religiões? Todas elas convidam a um processo de elevação através de caminhos próprios. Você tem se vinculado com os caminhos propostos pela instituição humana, pelas religiões, pelos sacerdotes, ou com os caminhos apresentados por Jesus? Religião ou Jesus? Sacerdote ou Messias? Exterior ou interior?
Jesus é claro, o reino dos céus está dentro de vós. Precisamos de mais interpretação, precisamos de mais meditação para entender que é pela nossa transformação interior, pela nossa abertura interior às lições, aos exercícios cotidianos de amor que nos são apresentados, que nós avançaremos, ainda que milimetricamente, ao amor incondicional e universal, exemplificado por Jesus? Há dúvidas para vocês a respeito disso? Não pode haver. É tão forte, é tão óbvia essa revelação que não pode haver mais ilusões, especialmente nesse momento da transição planetária. Nós podemos equivaler às pessoas que tomam os meios pelos fins na religião, que acreditam que com ritos externos e com aparências de virtude conseguem ficar de bem com Deus, ao mau aluno que reluta em estudar e prefere fazer cola para a prova. Nas provas das escolas humanas, eventualmente isso dá certo. Mas um dia chega, mesmo para o mau estudante das escolas humanas, o dia do vestibular, o dia do concurso público, onde não poderá colar, e chegará a hora da verdade, onde ele será rejeitado. Nós também. Se continuarmos com esse paradigma, com essa vontade de colar, de dar um jeito, de fugir da transformação interior, nós também iremos repetir. Porque esse é o castigo, não é o inferno que nos reterá por toda a eternidade no azeite quente. Claro que não. A única consequência difícil para aquele que, fixado no exterior, não fizer a sua mudança interior é a repetição, é ter mais chances de despertamento, porque Deus nunca desiste de nós. Mas chances onde? Na Terra, nesse momento não será mais possível. Mas iremos até um outro planeta, até uma outra humanidade, para retomar essa caminhada, esse exercício. Aqueles que ainda quiserem aproveitar esse tempo na Terra para conseguir vaga na Terra em regeneração, precisará fazer a sua regeneração interior. Não há outro caminho, não há atalhos, não há jeitinhos. Por isso a gente tem pensado esse nosso movimento como um convite da oração-ação. Não mais virtude labial, mas os lábios unidos à mente, unidos ao coração e unidos às mãos. Pensamentos, sentimentos, palavras e ações. É na integralidade, na totalidade do ser, que estará a nossa real evolução, o nosso real salto quântico. É esse alerta de Jesus que hoje nos é oferecido como um banquete. Um banquete para o qual nós havíamos sido avisados há muito tempo. E que somos chamados no dia de hoje para lembrar. Como se o servo do rei viesse até nós, como se nós fôssemos os convidados. Que resposta nós daremos aos servos do rei? Nos excusaremos? Nos desculparemos? Deixaremos de comparecer a essa religação? Ainda uma vez? Se Deus nos ama em liberdade e permite os nossos erros, claro que isso pode acontecer de novo. Mas pode não acontecer.
Podemos despertar já. E despertaremos mais se ajudarmos a despertar os outros. E é a esse despertar interior, ajudando no despertamento dos outros, simbolizado pelo meu próprio movimento, de que, já que a minha esperança é que, falando para vocês, estimulando a vocês a mudança interior, possa eu mesmo realizar ou estimular a minha própria mudança interior. Essa é a minha esperança. Esse é o meu objetivo. É por isso que eu me proponho esse trabalho. É por isso que eu proponho a vocês esse exercício e é por isso que eu proponho a mim e a vocês, unidos nesse momento, imaginar a Terra toda inundada dessa sabedoria. Liberta das ilusões dos meios, dos ritos religiosos, todos eles, como o que é necessário para a nossa ligação com o Criador. Propomos hoje aqui a libertação de todos os religiosos do mundo através da nossa libertação. Libertemo-nos todos da ilusão dos ritos, da ilusão das práticas e das obrigações religiosas exteriores. Que elas possam ser feitas. Claro, que todos os religiosos possam praticar as suas obrigações rituais, se as nutrirem, se as embeberem dessa nova atitude. Pague o dízimo, se você quiser, como um exercício de desapego, um exercício de integração com a vontade de Deus. Independente do mau uso que alguns maus pastores possam dar ao seu dízimo, se você fizer isso num contexto de diversos outros esforços, de praticar o ensinamento de Jesus, nada haverá de ruim. Assim como se você batizar, crismar, confessar e for à missa dentro do catolicismo, e que além disso pratique no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, no seu dia a dia, o serviço compassivo a animais, plantas, seres humanos, sem fronteiras e sem preconceitos, bem-aventurado serás. E assim também, é claro, no Espiritismo. Se você ler os livros da codificação, participar de cursos, ouvir palestras, tomar passes, der passes, e fizer tudo isso como uma nutrição, como um estímulo à percepção dos convites de amor, como um fortalecimento para a aceitação desses convites e a prática, ainda que confusa, porque a vida não dá saltos, mas a prática sincera, de boa vontade, para aprender a servir em compaixão, fazendo ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Se você fizer isso dentro de qualquer religião, ou mesmo de religião nenhuma, se você, ateu, buscar essa prática da compaixão em serviço, pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, que você se elevará e que você transmitirá, porque assim como o mal religioso que só se atém aos ritos exteriores transmite uma mensagem de falsidade, de hipocrisia à sua volta, esse, não importa a quem ele seja afiliado, não importa se diga descrente do próprio Deus, mas se ele acreditar no amor, na solidariedade, na fraternidade prática de vida, ele será um exemplo
Ele arrastará outras pessoas, ele estimulará a essência daqueles que estiverem à sua volta. É essa onda de amor, é essa onda de luz, essa onda de lucidez que nós pretendemos espalhar hoje para toda a humanidade como uma pedra minúscula lançada num lago plácido. Produz as suas ondas, pequeninas que sejam, e essas ondas vão alterando, ainda que milimetricamente, a dinâmica das águas de todo o lago. Temos a certeza que podemos alterar a dinâmica da Terra inteira com esse bom pensamento, com essa transformação iniciada dentro de nós mesmos e estimulada em todos aqueles à nossa volta, e à volta dos que estiverem à nossa volta, e à volta dos que estiverem à volta da nossa volta, espalhando o serviço, a fraternidade e o amor que conseguirmos alcançar nesse estágio das nossas vidas. Que assim seja. Nutramo-nos e nutramos aos outros, nesse milagre de multiplicação do pão do amor. Graças a Deus, muito bom estar com vocês. E agora, como terceira parte da nossa prática de live de domingo, a primeira prática é a explanação, a segunda é essa prestação de serviço que nós fizemos nos nossos corações, nas nossas mentes, propagando essa mente, essa mentalidade, essa atitude de amor, de serviço e compaixão por toda a humanidade da Terra. Agora a gente faz uma troca entre a gente. Vamos cumprimentar os amigos Flávia Olivares, André Salvatore, Yara Ferreira. É um prazer estar com vocês aqui. E eu só tenho aqui no meu Face, nesse momento, essas 3 pessoas. E a gente, então, nenhuma das 3 trouxe alguma questão que a gente pudesse aprofundar nesse momento. Eu, então, encerro a nossa participação de hoje, prometendo que nos próximos contatos abordaremos as outras desculpas, os outros empecilhos colocados pela criatura a comparecerem ao casamento da criatura com o Criador, elencados por Jesus na parábola do festim das bodas. E estimulo a vocês e a mim, porque é dando que se recebe, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, que todos nós passemos a olhar as nossas prioridades, a reavaliar as nossas prioridades e ver se elas realmente são importantes. E ver se as nossas prioridades estão realmente submetidas à grande prioridade maior. Se o dinheiro que você busca, se o poder que você busca, se todos os espaços que você busca estão inseridos num projeto de serviço em compaixão para as pessoas. Faça essa análise. Jogue fora o que não for essencial. É momento de transformação. É momento de mudança. E ninguém faz uma mudança sem jogar muita coisa inútil fora. Para vocês e para mim, realizarmos a mudança, precisamos ter claro, ninguém faz a mudança sem jogar coisas inúteis fora.
Para mudar é essencial rever prioridades e descartar ilusões. Movimento que nós precisamos fazer agora. Abra seus armários. Reveja aquilo que você tem guardado como muito importante. Será que os seus tesouros são realmente importantes? Coloque os seus tesouros frente à luz do grande tesouro, do grande sentido da vida trazido por Jesus. O serviço compassivo como grande exercício para o amor incondicional. Descarte tudo que não favorecer, que não estiver subordinado a essa prioridade. E foque toda a sua vida, tudo o que lhe restar, seu tempo, seu dinheiro, sua vida, ao serviço compassivo, incondicional e universal a todas as criaturas de Deus. Todos aqueles que conseguirmos essa lucidez e essa boa vontade, certamente teremos o nosso esforço considerado. Ninguém pode dizer qual o destino de cada colega de encarnação, mas tenhamos a certeza, perante a bondade e a justiça perfeitas de Deus, que nenhum esforço de boa vontade, no serviço, em compaixão, fazendo ao outro aquilo que gostaria que os outros nos fizessem, será desconsiderado. Ao contrário, o bem é o nosso maior advogado em toda parte. O amor cobre a multidão dos pecados. Cabe-nos fazer o melhor de nós agora, a cada momento da vida, na confiança de que cabe a Deus o julgamento perfeito e que Ele nos irá indicar e situar no melhor lugar para o estágio atual de nossas vidas. Faça o bem, ame a cada dia um pouco mais, preste serviços, peça como único favor a Deus a lucidez para perceber as oportunidades de serviço e a coragem para praticá-los. Um grande abraço, muito bom estar com vocês, e as saudações simbolizando outros que eventualmente estejam ouvindo e que ouçam depois, por compartilhamento inclusive dos amigos, a saudação à Flávia, à Andréia, à Yara. Um prazer aprender com vocês, um prazer crescer com vocês, se entenderem que devam compartilhar, espalhem o bem. Para muito além desse vídeo, espalhem o bem dos seus corações. Um grande abraço, até a próxima, minhas amigas, que tudo nos seja franqueado pela boa vontade instalada nos nossos corações. Até a próxima.